Olá, turminha do segundo ano! Tudo bem com vocês? Professora Ana Carolina para mais uma aula de ciências. Preparados? Então vamos lá! Na aula de hoje, nós vamos estudar o desenvolvimento das plantas. Para isso, nós vamos precisar da nossa apostila de ciências na página 164, lápis e borracha. Lá na página 164, nós vamos falar sobre o desenvolvimento das plantas. Lembram que nas aulas anteriores nós vimos sobre as sementes, sobre as verduras, sobre os legumes, né? Tudo relacionado a plantas. E hoje nós vamos ver como que ela se desenvolve. Olha só, vamos começar pelo diálogo. Estou bem animado para plantar as mudas. Eu vou cuidar muito bem da minha. Eu sempre ajudo minha mãe a regar o jardim. O que será que precisa fazer para deixar a planta saudável? Vocês já plantaram alguma coisa? Vocês já ajudaram a mãe a cuidar de um jardim? Olha, essa turminha está bem animada. Vamos agora atentos às questões. Número 1. Você tem um jardim em sua casa? Ou vasos de plantas? Quem cuida deles? E aí, você aí na sua casa? Tem jardim? Tem um cantinho aí que tem alguns vasinhos com planta? A mamãe cuida, a vovó cuida, a tia, você mesmo cuida? Como que é aí? Que cuidados você acha que precisa ter com as plantas para que elas fiquem sempre saudáveis? Será que se eu deixar uma plantinha lá no cantinho, sozinha, sem nenhum tipo de cuidado, essa plantinha vai crescer, vai ser uma plantinha bonita e forte? Não, né? As plantinhas precisam de alguns cuidados especiais. E vocês se lembram quais são eles? Ela precisa de luz, principalmente a luz solar. Ela precisa de água e tem algumas plantas que precisam ter solo adequado para ela poder crescer forte. Vocês sabiam disso? Você acha que as plantas se desenvolvem bem em qualquer tipo de solo? Todas precisam da mesma quantidade de água? O que vocês acham? Nós sabemos que há vários tipos de plantas. Por exemplo, quando a gente estava estudando as hortaliças são plantas que precisam de bastante água para crescer forte, não é? Lembra lá da alface, couve, essas verduras que têm folhas, elas precisam de muita água. Mas se a gente pensar lá no cacto, ele não precisa de muita água. E o tipo de solo? Tem plantinha que precisa ser bastante cuidado o seu solo com adubo. Já o coqueiro é uma planta que ele pode crescer em solo com bastante areia. Então, cada plantinha tem uma característica diferente da outra para crescer forte e saudável. Na página 165, investigando as plantas. Agora, como bons detetives do segundo ano, vamos agora analisar detalhadamente as plantas. Isso mesmo, ó. A gente já aprendeu que todo ser vivo precisa o quê? De energia para manter tudo funcionando, né? No caso das plantas, não é diferente. Ela também é um ser vivo. E elas precisam o quê? De recursos do ambiente. E vocês lembram quais são eles? Olha lá, a luz do sol, o ar e a água para sobreviver. São 3 elementos muito importantes para as plantas. A luz do sol é absorvida pelas folhas, isso mesmo. E a água é retirada do solo pelas raízes. Por isso que ela fica lá embaixo da terra. As plantas também retiram do solo outros nutrientes de que precisam. Por isso que na agricultura é comum que adubar, fertilizar a terra com nutrientes, para deixar a terra bem saudável, para que aquela planta possa crescer bem saudável. Então, olha só, aqui tem uma imagem mostrando tudo o que a plantinha precisa. Ar, luz solar, aguinha e às vezes vai precisar até de adubo, isso mesmo.
E no Você Sabia, uma curiosidade, ó. Algumas hortaliças e as plantas aromáticas podem ser cultivadas em pequenos espaços, como em vasos e canteiros, e até mesmo em recipientes suspensos. Suspensos é aqueles que ficam no alto, né? Ou pendurados na parede. Pode ser que até aí na sua casa tenha aí alguma hortaliça ou alguma plantinha aromática que alguém cuide aí. E o que são as plantas aromáticas? Vocês já ouviram falar? Plantas aromáticas, aromáticas. Lembra uma palavra? Que a gente já ouviu. Aroma. Aroma vem de cheiro. Então, ela deixa um cheirinho. Isso mesmo. E ela também tem um sabor diferente. Vamos ver alguns exemplos, ó. A salsinha, o cheiro verde, o alecrim, o hortelã, o manjericão, o coentro. Então, principalmente aqueles temperos que nós utilizamos na nossa alimentação. Vários deles são plantas aromáticas, para deixar um sabor todo especial na nossa comida. Continuando. Olha só, você é o cientista e na primeira investigação de hoje, nós vamos investigar a luz e as plantas. Lembra lá na aula de português que vocês viram sobre experimentos, que tem etapas? Então, olha aqui as etapas do nosso experimento de hoje. Nós vamos utilizar como material uma planta em um vaso, pode ser no vaso ou em um jardim, que receba luz solar. Pedaços de papel escuro e um clips. Pode ser clips ou uma fita que dê para pregar. Procedimento. Como realizar esse experimento? Primeiro, coloque o pedaço de papel escuro em uma das folhas, como na imagem ao lado. Aqui tem uma imagem ilustrando. Deixe a planta desta forma durante 4 dias de sol e depois retire o papel da folha. Desculpa, Catiana. Página 166, tá? Bom, essas são as etapas. Vamos ver como é que ficou o nosso experimento? O que será que aconteceu com essa folha que ficou lá? Ó, coberta com papel preto. O que será que aconteceu com ela? Aqui é um modelo do experimento. Vamos ver como é que ficou o nosso experimento do segundo ano? Olha só. Nossa plantinha recebendo a luz solar num cantinho lá da casa. E aqui ela foi coberta com o papelzinho preto. Tá vendo? Destacado aqui. O que vocês acham que aconteceu? Eu também não sei. Tô curiosa para saber, hein? Vamos ver agora? Olha só. Papel ainda. E depois de retirado o papel, o que houve com ela? Olha a cor que ficou as folhas. Elas ficaram da mesma cor que estavam as outras folhas que estavam recebendo a luz normalmente? Não, né? Aqui vocês viram que a cor das folhas ficou diferente. E aí agora, observando as imagens, nós vamos responder as perguntas que tem aí na página 166. A primeira é: o que aconteceu com a planta? Ela ficou igualzinha ela era antes de ser coberta com a folhinha escura? Não, né? Como é que ela ficou? Ela ficou amarelada. Olha a cor da folhinha. Ficou amarela. Por que isso aconteceu? Se nós sabemos que as plantas precisam de luz, de água, de todos esses cuidados do ar, por que será que ela ficou amarela? Quando a gente cobriu com um papel, o que ficou impedido de passar? Pensaram? Por causa da ausência de luz solar. Ou seja, quando ela ficou tampada, não teve mais passagem da luz solar. E aí ela perdeu essa vitamina que ela precisa para crescer forte e bonita. Gostaram? Capricha na letra, responde bem bonito aí. Bom,
Se não deu, depois pausa e continua, tá bom? Na página 167, tem uma parte aqui que vocês já estudaram. Lembram disso? A água e as plantas. A água ela é fundamental para quê? Para a germinação e o desenvolvimento das plantas, isso mesmo. Então, a gente sabe que toda plantinha precisa muito de água. Umas precisam mais e outras menos. Então, aqui, lembra do experimento que nós fizemos? O recipiente com algodão sem água não germinou. E aquele que recebeu adequadamente a quantidade de água começou a se desenvolver e a germinar a sementinha. Bom, e a nossa segunda investigação como bons detetives? A circulação de água nas plantas. Nós vamos agora mostrar um experimento para vocês entenderem como que a plantinha absorve essa água que ela recebe para crescer e ficar forte. A água é absorvida pelas raízes, mas como ela chega até as folhas e as flores? Como será? Para isso, nós vamos precisar dos materiais, flores brancas com hastes de pelo menos 15 centímetros, então tem que ser uma florzinha que tenha uma haste, né, bem comprida, pode ser pequenininha a flor. Tubo de ensaio, aqui pode ser substituído por um copo descartável ou um copo de vidro transparente ou de plástico. Corantes alimentícios de cores variadas. Os corantes é importante para a gente ver como que a plantinha absorve essa água que ela está recebendo. Primeiro, etapa do procedimento, tá? Coloque a água em cada um dos recipientes de vidro e acrescente gotas de corante alimentício, uma cor por recipiente. Aqui tem um exemplo de como pode ser feito. Isso são tubos de ensaio, viu, turminha do segundo ano? É esse tubinho fininho, tá? A professora vai mostrar o experimento com um copo, que é o que também pode ser feito, tá? Na imagem aqui não é copo, é um tubo. E vocês percebam que cada um tem uma cor diferente. Coloque uma flor em cada um dos recipientes e aguarde de 2 a 7 dias. Então, não é uma experiência que vocês vão colocar a flor e já vai ver o resultado. Não, leva um tempo. Então, tem que deixar ela lá nesse período de 2 a 7 dias para vermos o que acontece com cada uma dessas flores. Vamos lá? Olha só, florzinhas, corantes e aqui cada uma mergulhada em um copo com água, certo? Segunda imagem, olha só, as mesmas flores, cada copo recebeu um corante diferente e na quarta imagem, vocês observem que aquelas flores que estavam em copos coloridos, o que aconteceu com as pétalas que eram branquinhas? O que aconteceu aqui, nessa outra aqui e nessa outra aqui? Dá para ver? Elas continuaram branquinhas? Acho que não, né? Elas acabaram absorvendo a cor do corante que foi colocado em cada copo, certo? E agora, depois de toda essa observação, nós vamos responder mais 2 perguntinhas lá na página 167. Primeiro, o que você observou? Então, analisando, olhando, o que vocês observaram nesse experimento? Já pensaram? Vamos ver quem respondeu correto. As pétalas das flores mudaram de cor. É o que a professora acabou de mostrar aqui na última imagem. As pétalas que eram brancas acabou absorvendo a cor do corante colocado em cada copo. E por que isso aconteceu? Por que as flores ficaram dessa cor? Pensam? Vamos ver se acertaram? Porque a planta absorveu a água com corante. Lembra que nós vimos que a plantinha ela absorve a água que ela recebe? Então, aqui nós podemos constatar que isso é verdade. Ela recebeu mesmo. E aí, acabou ficando da cor. Então, coloquem as respostas aí. Letra bem bonita e caprichada.
Prontinho? Se não deu, depois volta, pausa e vão escrevendo com calma. Continuando. Na página 168, tem uma atividade agora para nós realizarmos. Depois de 2 experimentos, de entender das necessidades que a planta tem, né, destes elementos para ela crescer forte e saudável, vamos ver se vocês conseguem responder essas questões. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Então, na imagem nós temos uma plantinha, o sol que está fornecendo a energia solar. Aqui embaixo nós temos as raízes que estão o quê? Absorvendo toda a água que essa planta está recebendo, ela absorve para dar para as outras partes. E agora? Será que dá para responder já? Qual parte da planta retira a água do solo? E na letra B, qual parte conduz a água até as folhas? E aí, olhando para a imagem, qual parte dela está, então, primeiro retirando a água do solo? Pensou? Já viu? Já responderam, né? É isso mesmo. Quem respondeu? As raízes. Está correto. É a parte da planta que retira a água do solo, como mostra aqui na imagem. E qual a parte, então, que leva a água até as folhas? Para sair dessa parte e levar até as folhinhas. Qual outra parte que é essa? Lembra das partes da planta? O caule, muito bem. O caule é o responsável por levar até as folhas e deixar essa planta bem saudável. Bom, aqui embaixo, um lembrete do que nós vimos e estudamos. As partes das plantas possuem funções como? Então, cada parte da planta tem uma função diferente e é importante sabermos. A raiz fixa a planta e absorve a água e os nutrientes do solo. Então, ela deixa a planta firme ali, além de absorver todos os nutrientes. O caule sustenta a planta e transporta a água e os nutrientes até as folhas. Então, faz todo o transporte. A folha absorve a energia do sol. Olha que importante. A flor é responsável pela reprodução da planta. Então, para ela se multiplicar, né? O fruto protege a semente, que dará origem a uma nova planta. Então, cada parte da planta tem uma função muito importante. Na página 169, tarefa para casa. Vocês vão fazer a atividade 1, 2 e 3, tá? Leiam com atenção, vai falar sobre os cuidados que nós devemos ter com as plantas, as etapas, vamos aqui enumerar. O que é enumerar? Colocar números. Qual é a primeiro, segundo? Colocar a ordem correta até a plantinha crescer e ficar bem bonita. E depois, na número 3, observa as imagens e coloque, tá bom? Onde que ela tá? Com água e luz. Depois de respondido, manda para professora. E por hoje é só. Vou ficando por aqui, mas semana que vem estou de volta com mais uma aula. Turminha do 2º ano, aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!